Como diria a Nani Venâncio, voltamos, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Side Talk. E hoje vai pegar fogo, porque a gente vai falar de privacidade, de tecnologia e uma das polêmicas mais quentes do momento. Será que vale a pena você vender seus dados biométricos por dinheiro? Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho, porque a partir de hoje, a partir de agora e deste momento, você não perde nenhuma novidade. Mas como vocês estão acostumados, bora lá, sem enrolação, telão do Felipão, roda a vinheta! E para responder essas e outras questões, hoje eu trouxe aqui uma especialista, ela é advogada, especializada em direito digital. Vamos receber com aplauso a doutora Tainá Nobre. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Felipe. Estou muito honrada de estar aqui hoje. Agradeço pelo convite, extremamente feliz em participar. Espero poder contribuir aí. E olha, a gente já começa com uma polêmica aí, porque virou um boom esse negócio de escaneamento de íris. E a WorldCoin, que é mais uma das N criptomoedas que foi desenvolvida, ela se vende, digamos assim, como um projeto de inclusão digital e financeira. Mas na prática a gente sabe que não é bem essa a ideia. E será que isso não seria uma forma, digamos assim, mais sofisticada, mais bonita de comprar dados, de fato de comprar dados biométricos que eles estão implantando? Quanto mais pessoas tiverem acesso, então, aí, a essa captação, a esse escaneamento, mais eles vão vender esse produto, né? E quanto mais pessoas tiverem acesso a criptomoedas, mais ela vale. Então, eu acredito que seja aí benéfico financeiramente nessas duas frentes da empresa. E até que ponto a gente pode dizer que isso tem uma certa segurança? Porque um dos responsáveis da empresa deu uma entrevista recentemente garantindo que é como se fosse aquela mensagem de visualização única. Você olhou ali uma vez, não existe para nunca mais. Sim. De fato, não tem como garantir que essa imagem ela vai ser excluída, né? Então, a gente realmente vai ficar aí na mão de uma empresa privada e não vai conseguir garantir essa exclusão dos dados. A ANPD, que é o órgão regulador, proibiu no sentido justamente de não saber a finalidade e o tratamento desse dado. Então, a gente não tem essa informação ainda e foi justamente por isso que está suspenso, no sentido de não saber a finalidade e o tratamento desse dado. Então, como que a gente vai se certificar da exclusão, que é algo que precisa ser assegurado aí para o titular desse dado. E até puxando um gancho para esse lado da segurança, como isso veio muito rápido e de uma forma muito avassaladora, será que também não pode ser considerado um tipo de exploração, principalmente tudo bem que Brasil não é lá, não é um país de primeiro mundo, mas não é dos mais pobres que a gente tem por aí, mas essa ideia de, nossa, vou ganhar uma graninha ali só para olhar na câmera. Sim, com certeza. Porque, na verdade, o que nós vemos é que a maioria das pessoas que está se submetendo a esse escaneamento da íris são pessoas que não possuem conhecimento da importância da íris. Então, assim, a íris, ela é única, né? E ela é imutável. Então, é um dado muito mais complexo e único do que uma simples impressão digital, né? Então, assim, as pessoas não têm a noção do perigo de um vazamento, um possível vazamento desse dado, que não é como qualquer outro dado, né? Então, eu vejo que muitas das pessoas que venderam esse dado não possuíam o conhecimento e que também venderam até mesmo pelo valor financeiro, por essa compensação, porque há criptomoedas, esse criptoativo que eles estão dando como compensação financeira, poderia ser revertido em reais, né? E que dava aí em torno de R$600. E esse valor é quase um meio salário mínimo, né? Então, assim, na situação econômica que a gente se encontra, foi algo que realmente chamou a atenção da população. Então, foi um grande atrativo nesse sentido. E aí, pela falta de informação, as pessoas venderam de forma ingênua esse dado. E agora corre-se o risco dele poder ser usado para mil e uma outras coisas, né? Justamente, até porque garanto que essas pessoas que foram de forma ingênua sequer leram ali o termo de uso, né? Para vender esse escaneamento da íris. E são diversas coisas que tem ali no termo de usos que preocupa, né? Que deveria ser visto com Tá maior vendo? Vocês cautela. não leem as letrinhas miúdas São depois. muito importantes. E a gente voltando até um pouquinho, o responsável dessa empresa garantiu que os dados são deletados após a verificação. Mas
na prática, existe alguma forma de, sei lá, de auditar, de buscar algum mecanismo de que tenha alguma possibilidade disso acontecer? Ou é aquela coisa incerta de você nunca vai saber se existe um banco de dados, se aquilo foi de fato uma visualização única ali, se olhou não existe mais? Porque assim, se o negócio é único, por que você vai fazer se depois não vai existir? Qual é a serventia disso e por que eu vou pagar alguém para me dar esse dado? Então, a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela foi em cima aí da Lei Geral de Proteção de Dados justamente por isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela assegura que tem que existir essa possibilidade de exclusão. Então, a partir do momento que o titular do dado pede a exclusão desse dado, ele precisa ser excluído de imediato desse banco de dados, né? Então, assim, eles teriam que cumprir essa regra, porque existe a legislação para isso. Mas eu acredito que, como se trata de uma tecnologia muito nova, ainda é uma incerteza a gente realmente garantir a exclusão desses dados, né? Olha, mas, Anderson, e você, Anderson, você venderia a sua por 600 pila? Jamais. E por 1000zinho, hein? Nunca. Pode vir? Não, né? Pode vir, não. Mas existe. Como que de fato essa proteção é assegurada? Porque se eu hoje faço, não sei como é que esse dado é pulverizado. Como que eu vou pegar. Que essa lei vai me assegurar e eu vou ficar seguro para que no futuro minhas informações não sejam usadas, eu não seja marcado com chip da besta, que nem o pessoal fala por aí. Então, o grande dilema é, assim, a gente tem o contrato que essas pessoas assinaram antes de passar por esse escaneamento. E o contrato ali é um contrato bem específico, o qual deveria ter sido lido, as cláusulas contratuais. Então, que vai especificar, porque, por exemplo, esse dado, que foi justamente o que a NPD caiu em cima, né? Que foi a proibição, enfim, foi o argumento de ser proibido. O que acontece? As pessoas que forneceram esse dado, elas precisam dar o consentimento para esse tratamento de dados, né? E qual é o dilema? A partir do momento que esse consentimento, ele é com uma compensação financeira, até que ponto ele é consentido para o tratamento? Porque se você está sendo compensado financeiramente, chegou a questionar ali a livre vontade do titular desse dado. É uma base seria uma espécie de corrupção, digamos assim, então. Sim, de fato. Porque talvez se não houvesse essa compensação financeira. Nesse sentido. Então, assim, se não existisse essa compensação financeira, tudo bem. Aí realmente existiria o livre consentimento, a livre vontade desse titular dos dados em fornecer realmente, né, esse dado e no tratamento desses dados. Agora, a partir do momento que a gente exige que a gente coloca uma compensação financeira, né, a contrapartida é a compensação financeira, aí realmente é de se questionar, né, ao meu ver aí, e o que foi justificado pela NPD para proibir, desse consentimento. É mesmo um livre consentimento? E se há essa compensação, a gente fazendo contas burras aí, são gastos milhões e milhões de reais. O que dá a entender que por trás disso existe um negócio gigantesco e que a gente não quanto mais cavar, não vai chegar ao fim do poço. E aí você volta à primeira pergunta. Por que estão pagando para ceder um dado que vai ser excluído depois? Eu acredito que a intenção da empresa é, como eu disse, além de vender essas máquinas de escaneamento de íris para depois para outras empresas, e ficar mesmo ali, né, no controle de poder vender essa máquina futuramente, além dessa exploração aí da venda de máquinas, eu acredito que eles querem enriquecer a moeda, porque quanto mais pessoas usarem a moeda, mais valiosa ela vai ficar, essa criptomoedas. Então, eu acredito também que seja nesse sentido. E aí, no meio dessa loucura toda, assim, do mesmo jeito que veio muito rápido, todo mundo foi lá, escaneou, ganhou sua cripto, seu acesso, o negócio foi tanto que proibiram. E você hoje, como especialista em direito, ela viu o contrato nos mínimos detalhes. O que você enxergou ali que pode ter levado a essa proibição tão rápida, da mesma maneira que ela veio e começaram a escanear? Eu acredito que a empresa, ela se colocou de uma maneira precipitada no mercado.
Então, não haviam especificações quanto à legislação que já existe, né? Essa exigência, tanto na finalidade dos dados, então, no armazenamento também desses dados. Não ficou claro de que forma esses dados iam ser tratados, de que forma eles iam ser armazenados. Então, eu acredito que a ideia em si de gerar aí um CPF mundial, né? Foi algo muito atrativo e principalmente com essa compensação financeira. Então, foi realmente atrativo, atraiu o público de maneira muito rápida, só que é uma tecnologia muito nova e que deixou muitas incertezas, principalmente no ponto legislativo, né? Então, realmente uma insegurança. E que tipo de brecha existem hoje na lei? Porque assim, as coisas podem mudar a qualquer momento. E no dia que a gente está gravando aqui, a lei está de um jeito, e quando o programa for pro ar, pode estar de outro, e daqui, sei lá, um mês, dois, não existir mais nada disso. Mas que tipo de brecha, falando de agora, existe na lei para impedir que esse tipo de coisa volte a acontecer de forma desmedida e sem tantos cuidados que deveriam ter sido tomados desde a implantação? Na verdade, hoje, acho que a única legislação realmente que a gente vai ter no sentido de proteção de dados é a LGPD. Então, o Brasil é um país que se descuida um pouco nesse sentido. Se a gente vê, por exemplo, uma Alemanha da vida, eles são muito cuidadosos com os dados. E a gente não tem esse cuidado realmente no Brasil. Essa é a grande verdade. A gente não tem tanto pela cultura mesmo das pessoas. São pessoas que, por exemplo, hoje em dia a gente vai na academia, a gente coloca digital e a gente acha que tá tudo bem. E a gente não se preocupa para onde vai esses dados, onde ele é armazenado. A gente não tem essa preocupação, né? A gente vai no restaurante e a gente fornece CPF. Qual é a finalidade desse dado? Não tem uma razão para a gente fornecer aquele dado, diferentemente de outros países. Então, a única legislação que hoje a gente tem para auxiliar, para assegurar nesse sentido, é a Lei Geral de Proteção de Dados, e aí talvez dá um marco civil da internet, mas realmente ainda é muita insegurança jurídica. E aí, será que a gente... Posso estar falando alguma bobagem aqui, você me corrija se eu estiver errado do ponto de vista legal, mas será que não entraria no mesmo campo de segurança ou não de um celular, por exemplo? Porque o celular hoje, isso aqui você bota na tua cara e você desbloqueou. Então, na verdade, não, porque a íris, como eu disse, ele é um dado único e imutável. A íris é um dado que é muito valioso. E que se as pessoas soubessem, elas não estariam vendendo por R$600, e sim por milhões. Tá vendo? Ó, 600 reais, quem vendeu, perdeu. Pois é, porque é realmente um dado muito valioso. Não existe uma íris igual a outra. E a intenção é justamente, né, que esse dado vire um CPF mundial. Entende? Então, no sentido da gente entrar aí num supermercado futuramente e fazer até um pagamento por meio do escaneamento da íris. Entende? E até falando nisso, será que não só o escaneamento, mas como esse negócio de desbloqueio do celular, a própria biometria, será que não é mais uma forma de controle global, como assim, vamos juntar todos numa redoma aqui, eu sou o senhor de todos vocês. Sim, a gente fica vulnerável, né? As empresas, elas têm interesse nos nossos dados. Isso é fato. Isso a gente vê, por exemplo, até na Meta, né? Então, a Meta, ela colhe esses dados, porque a Meta, entre aspas, e aí eu vou falar bem entre aspas, ela é um serviço gratuito. Porque, de certa forma, existe aí uma relação de consumo, mas é um serviço gratuito. E por que esse serviço é gratuito? Porque eles estão o tempo inteiro colhendo nossos dados. E aí você imagina com o tanto de usuários, quanto tem dado, né? Pra eles recolherem aí. E aí eles já começam a fazer aquele monitoramento populacional, aquela vigilância, aquele controle. Pois é. E você tá se vendendo por isso, querendo ou não, né? Sim. Cara, isso olha, é muito louco. Eu ficaria aqui umas 15 horas só com coisas que vêm na cabeça, porque de fato a segurança é sempre a pergunta que pega ali. Você falou da biometria, e a biometria virou uma coisa tão Banal, usual, né? tão banal, que a gente também se desligou. Pois é. Assim como da íris também, que daqui a pouco o pessoal vai estar olhando em tudo que é buraco aí só pra... Sim, e se a gente parar pra pensar, por exemplo, hoje a gente vai ao banco, e aí ao invés do cartão, eu mesmo não utilizo mais o cartão. Eu vou lá e coloco a minha biometria, e se precisar eu saco um dinheiro, faço uma movimentação bancária, e aí a gente já vê que a gente tá realmente suscetível a isso, né? Então, cada vez menos vão existir outras maneiras de banco, de pagamento, e cada vez mais um reconhecimento no sentido de único, humano. Entende? Que é justamente a intenção da empresa. A intenção da empresa é diferenciar tudo aquilo que é criado por IA, né? Na verdade, o intuito inicial foi esse,
tudo aquilo que é criado por IA daquilo que realmente é o humano. Entende? E ela falou de banco, vocês sabiam que existia um negócio que chamava cheque, dinheiro em papel? Pois é, o que nem se usa mais, né? Não, até o próprio cartão, a gente tá aqui. Dá 2 Digital. cliquezinhos aqui, você encosta o celular ali Pois é. e acabou. Dinheiro, você quase não pega mais Não dinheiro. pega mais. E aí, quando você pega o dinheiro, você vai lá e coloca a sua digital pra poder sacar sacar. o dinheiro. Ou quando daqui a pouco você vai estar olhando no caixinha lá e Pois é, ele vai adivinhar quanto você vai querer sacar. justamente. E é muito louco. Você vai, aqui no prédio a gente vai entrar bota digital. E aí eu te pergunto, Felipe, você sabe pra onde tá indo esse dado? De que forma ele é armazenado? Pra onde vai? Por que Justamente. usam? Quando você sai que vai no mercado, senhor, CPF na nota? A gente não se preocupa com isso, né? E aí eu vejo assim, quanto mais preocupação você tiver hoje com os seus dados, mais segurança você vai ter no futuro. E aí volta aquela pergunta. Como a gente vai saber que tá seguro? Então, o ideal é sempre a gente ler, e aí volto a dizer das plataformas, leiam sempre os termos de uso. O principal. E no dia a dia, o ideal é a gente realmente se questionar. Pra que você vai utilizar meu dado? Então, por exemplo, num restaurante, qual é o intuito de eu fornecer o meu CPF? Não vão utilizar o Esse é meu um dos questionamentos. Pra quê? Justamente. Onde que vai esse Não CPF tem na uma, nota? não tem uma finalidade. É controle da Receita Federal? É pro cara... No caso da farmácia, sim. No caso da farmácia, é um controle aí do governo total, né? Gente, mas hoje você vai comprar uma dipirona, cara, por que você comprou duas, você comprou a original e não comprou o genérico? Você tá ganhando tanto. Pois é. E a intenção é, assim, o mundo caminha cada vez mais nesse sentido. Então, eu vejo que daqui a um tempo, e é justamente essa também a intenção aí do escaneamento da íris, é realmente digitalizar tudo. Hoje eu vejo assim, na questão dos bancos virtuais, né? Se acontece algum problema, a gente fala com uma IA. A gente não tem nem esse contato com, por exemplo, um gerente do banco. Então, de fato, dificulta ali a resolução de diversos problemas. Então, ao mesmo ponto que se ela for usada de forma benéfica é muito bom, a IA também pode ser um retrocesso em muitos sentidos. E aí eu vejo até como uma perca mesmo de vários profissionais. Então, diversas áreas aí já está se reduzindo o número de profissionais que é preciso. E tudo bem que a pessoa fala, mas hoje você vai ter que se reinventar porque ainda assim precisa de gente para operar. Ok, mas reduz drasticamente, existe uma perda assim, enorme. E as IAs hoje evoluem tanto que quem não conhece, não estuda e não acompanha o mercado, não diferencia. Realmente. Se você está falando com uma IA, isso seja por texto ou por voz. Sim. Não, e aí, a IA, hoje ela é tão... Assim, muito curioso isso. Não sei se vocês acompanharam, mas teve até agora um funcionário de uma grande empresa que chegou a realizar uma transferência bancária depois de uma reunião com personagens de IA. E ele realmente acreditou ser pessoas, que eram pessoas, entende? A imagem hoje da IA, ela é muito perfeita. Então, você não consegue diferenciar essa imagem do personagem de IA para um humano. É realmente muito difícil essa identificação. E é nesse sentido que a empresa também ficou ali em cima. É muito difícil essa identificação. Então, a gente precisa de algo para diferenciar o que é criado por IA e o ser humano. E você dá comandos perfeitos que não tem quem assista o negócio daquele e fale, não, isso não é um humano, é um robô, é um simples personagem digital. Perfeitos. Perfeitos. A IA, ela caminha cada vez mais para a realidade. E aí a gente vê que ela já é usada de tantas formas. Então, por exemplo, hoje, quantas vezes você vai entrar em contato com um e-commerce, por exemplo, alguma loja que você compra aí na internet, e você vai ser respondido por um humano? Você não é mais respondido por um humano. Dificilmente. Não tem, mas não tem mais esse funcionário ali para te responder e para resolver o seu problema. Você já é direcionado para uma IA em última instância, se for o caso, e algumas ainda nem têm um funcionário. E a holografia. Holografia na televisão durante a pandemia, por exemplo, foi muito usada. Eu tive essa experiência porque nós tínhamos tínhamos não, ele, graças a Deus ainda vai ficar aqui por muitos anos, um comentarista de segurança que por conta da idade estava restrito, então por cuidados a gente manteve em casa, e quem ligava a televisão pensava, nossa, ele tá lá no estúdio. E não estava, era uma tecnologia que a gente tinha à disposição para poder usar e levar ele para o público. Sim, e aí eu vejo nos filmes mesmo, os filmes não utilizam mais o que antes a gente chamava de dublê.
não tem mais isso. Só Porque Tom Cruise hoje- que faz. Mas assim, é muito raro, porque hoje você tem um personagem de IA que faz a mesma coisa. Então, a tendência é realmente que o mercado caminhe para esse sentido, para a contratação de IA, explorar a IA e não mais explorar a profissão, né? Várias profissões aí que estão se perdendo. Aí você falou de filme, hoje em dia você mais nem externa, nem pra rua mais você vai gravar. Você faz tudo dentro de um estúdio. Aí o cara assiste e fala, meu Deus, que coisa, o cara pulou do penhasco. Às vezes o cara tá em cima de uma mesa ali Pois é, e acabou. Só Tom Cruise que hoje em dia faz as loucuras dele aí, no auge dos seus 60 e poucos anos, que eu fico impressionado. E no final das contas, a gente vai se encaminhando aqui pro final de mais um episódio, porque se deixar, vai ao vivo aí horas e horas, porque é um assunto assim que muda a todo momento, a todo instante. Agora mesmo você está assistindo, já teve alguma mudança aí. É capaz de já estar até liberado e terem aumentado a recompensa, mas não se vende por pouca coisa, não. Só se for por milhões. Não é? E ainda assim é arriscado. Mas se tiver uns 6 zerinhos ali, dá para pensar. Bom, e diante de tudo isso, no final das contas, a gente está caminhando para um futuro mais seguro e tecnológico, como eles querem vender, ou descambou tudo, toma, meus dados são seus, minha vida é sua, eu vou me vender e é isso aí, acabou, o mundo tá assim agora. Não, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos dados e entender o quão valiosos eles são. Os nossos dados são ouros. Então, eu vejo assim, tem que existir essa nova cultura realmente. Então, toda vez a gente se perguntar para que o meu dado vai ser usado, de que forma ele vai ser usado e de que forma ele vai ser armazenado, né, depois dessa finalidade aí do dado. Então, é muito importante essa conscientização da população de não se vender de forma ingênua e precipitada, né? Que é o que aconteceu aí no caso da Iris. Principalmente se tratando da Iris, porque a Iris é um dado único, como já disse. Então, eu vejo nesse sentido mesmo, de conscientizar a população, porque, infelizmente, é aquilo, né? A lei, ela só se cria depois do problema que já está acontecendo. E é isso. Então, eu acredito mesmo nessa nova conscientização da população, porque é algo muito significativo. E aí a gente tira como base a Alemanha, por exemplo. A Alemanha, as pessoas são muito conscientes em fornecer os seus dados, né? Isso faz toda a diferença. O que falta para um Brasil chegar nesse ponto? Porque o pessoal foi lá se vender sem nem saber o que era. Só ouviu falar, tem dinheiro, tô indo lá. Não quero saber o que vai acontecer. Ou injeção na testa, ou olhar na câmera, não importa. Pois é. Então, eu acredito que tenha que ser, assim, o que faltou, né? A empresa, ela precisa fazer uma publicidade de forma que chegue para todos as especificações. Então, que ela se divulgue de uma forma justa, para que as pessoas saibam o que elas estão vendendo, porque não é o que aconteceu. As pessoas não sabiam o que elas estavam vendendo. E como eu disse, a situação econômica da população do nosso país, infelizmente, não é boa. Então, o que acontece é que, quando a gente vê aí que o valor da compensação dessas criptomoedas podem ser revertidas em reais em meio salário mínimo, é um atrativo. É isso. E aí a gente acompanha aí e vê que as pessoas se venderam por R$600, porque para elas aquele dinheiro faz falta. E existe uma forma prática e rápida hoje disso ser seguro, das pessoas se venderem de uma forma mais pé no chão, sabendo que para onde vai aquilo, ou é uma coisa que a gente sabe que comercialmente falando, do ponto de vista de interesse da empresa, isso pode não acontecer nunca? A partir do momento que os órgãos regulamentadores estão aí fiscalizando a empresa se coloca na posição de ter que alterar algumas regulamentações, né? Então, eu acredito que ela já vá fazer algumas alterações, porque gerou um prejuízo, de certa forma. Por mais que eles já tenham faturado aí, porque aqui no Brasil mesmo foram 500 mil pessoas. Ao menos 500 mil pessoas que forneceram. Façam as contas aí, a mais ou menos R$600 cada uma dessas. Só no Brasil. Sim. Então, assim, mas ainda assim não foi o ganho financeiro que a empresa esperava. Então, eu acredito que a empresa vá se surgir de novo no mercado com uma nova proposta. E aí, sim, com uma ideia uma nova roupagem de fornecer melhores especificações sobre a finalidade e o tratamento desse dado. Olha aqui, é loucura, hein? É papo pra estudo, cara. É teste pra cardíaco um negócio desse. Pois é. É uma realidade que antes a gente só via nos filmes e nas séries, né?
O escaneamento da íris, a gente nem pensava, era algo muito distante, mas tá cada vez mais próximo. E a tendência é que realmente os filmes de ficção estejam próximos da nossa realidade. É o Mad Max na vida real. Pois é. E assim a gente vai chegando ao final de mais um episódio incrível, o segundo deste ano. Tainá, eu quero te agradecer mais uma vez por ter topado o convite. E agora, olhando ali para a tua câmera, aquela mensagem final, suas redes sociais, como podem te encontrar e evitar fazer besteira como essa. Volto a dizer, o termo de uso de cada plataforma é muito importante que a gente leia e que a gente tenha essa consciência. Para que eu vou fornecer o meu dado? Que tipo de tratamento o meu dado vai ter? Tem realmente a necessidade de eu fornecer esse dado? E se vocês quiserem saber mais, me coloco à disposição. Vou deixar meu Instagram aqui, se o Felipe me permitir. Claro, pode deixar. Podem me chamar, fiquem à vontade. Realmente, o nosso mundo caminha cada vez mais para novas tecnologias e a gente tem que abraçar isso de forma muito positiva, mas não sem deixar de ter a devida cautela. Eu não poderia ir embora, claro, sem agradecer aos nossos parceiros, que sem eles isso aqui não seria possível. E a Stoke Tutoria Portuguesa, hoje se você quer os melhores quitutes portugueses, os licores, enfim, tudo feito pelo autêntico chefe português, Fábio Gonçalves. Na verdade, não só o Fábio, né? O casal luso brasileiro aí, que é o Fábio e a Vivi, que são pessoas incríveis. Vocês encontram na Domingos de Moraes 336, aqui na Vila Mariana. Em breve, endereço novo na Vila Clementino. E se você não puder ir até a loja, eles também aceitam os pedidos pelo iFood ou no WhatsApp 95395 3504. Olha essa caneca aqui que você viu levantar umas 365 vezes, que tem água. Ela foi fornecida pelo pessoal da Show Canecas, um time liderado pelo Isaías, que são maravilhosos. Eles fazem as canecas, essa camiseta aqui, as bolachinhas que a gente apoia. Enfim, uma infinidade de brindes e personalizados. Tudo que você pensar, eles fazem com excelência. @show_canecas ou mais informações pelo 98375 3457. Mas se você está ouvindo, o fone não está legal, precisa de um acessório para o celular, vamos lá na Store IC que tem sempre o melhor para você. Fone de ouvido, tem sapato se o cara quiser sair correndo, tem tudo, né, Anderson? Tem tudo. Pode ver que tem tudo. Pode ver que tem tudo. A Store IC é o melhor para você, @Store IC. Mas eu quero fazer também agora, não estava combinado isso, um agradecimento para o pessoal da Awincel, a Laís, o Oziel e o Rodrigo, que eu tive um problema essa semana, duplo problema, com o celular e com o notebook. Eles me atenderam super bem, foram super solícitos, rápidos, resolvendo assim de maneira incrível. Eles têm um atendimento sensacional. Então, ao Incel tem sempre ali o melhor para você no questão de notebook, celular, manutenção, enfim. Podem procurá-los que vocês vão ter o melhor atendimento. E agora, o que a gente faz, Anderson? Vai embora? Não, jamais. Jamais vai embora, né? Até porque, para a gente ter tido essa conversa aqui, ter batido esse papo, vocês sabem que eu preciso de iluminação, de direção, de estúdio, de câmera de qualidade, de equipamento de qualidade. Nós estamos no Estúdio Pode Vir. Você que tem o seu projeto audiovisual, acabou. Você pensava, não sei onde eu vou colocar. Tira do papel que seu podcast é aqui no Estúdio Pode Vir. O Anderson vai estar aqui pronto para te atender da melhor forma possível. @estudiopodeVir.oficial ou mais informações no 97807-4383. Localização? A melhor de São Paulo, Rua Vergueiro, 1353, no Paraíso. Que de fato, isso aqui é um paraíso. Mas o agradecimento principal é você que ficou até agora aí me assistindo, me acompanhando. Porque sem você isso aqui de fato não existiria. Então, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Agradeço demais você ter me permitido fazer companhia em mais esse episódio. Até semana que vem. Tchau, tchau.